Pessoal aí, boa tarde. Boa tarde? Boa tarde. Ah, tá, bom. Pessoal voltando aí já do almoço, dando continuidade aqui aos nossos trabalhos aqui na nossa plenária, né? Agora nós temos aí um assunto também bastante interessante aí para a gente comentar, que é justamente o caos após A vida depois do caos, né? A vida depois do caos, Rodrigo, exatamente. E muitas vezes a gente fala assim, a gente acaba aprendendo pela dor, né? Mas não deveria, né? Mas acaba sendo um pouco o que acontece. Então, como em todo painel, a gente traz aqui um CISO como curador para trazer a experiência dele, a visão ali do dia a dia. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo Jorge, agradecendo também a presença de todos aqui, para você, Rodrigo, fazer as suas considerações sobre esse tema nessa abertura. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela confiança, Graça. Parabéns por mais um Security Leaders. Acho que deve fazer mais de 10 anos, né, que a gente está por aqui com vocês. Também dá boa tarde para os painelistas aqui, né, para o Silvio, para o Luiz e para o Ricardo. Acho que ninguém vai se ver fora desses assuntos que a gente vai conversar aqui, e porque o que é o caos dentro de uma empresa, né? O caos é um incidente, né? Eu brinco que na minha função de CISO, o papel principal é fazer com que o negócio ele continue funcionando, em primeiro lugar, que ele possa crescer e se expandir, em segundo lugar, e, em terceiro lugar, que ele possa gerar os resultados esperados pela empresa, EBITDA, lucro e etc. Aí a gente está cumprindo o nosso papel, né? Mas, para a empresa funcionar, ela, então, precisa de uma operação estável. E eu venho de uma era, Graça, quando a gente começou aqui no Security Leaders, eu estava na Ale Combustíveis. E a Ale Combustíveis é uma empresa de varejo, né, uma distribuidora, que na época faturava 5 milhões por hora. Era 1 bilhão por mês de faturamento. Então, 1 hora de sistema parado era 5 milhões a menos de faturamento no que deixava de combustível. E um mercado onde o lucro era 1 centavo por litro de combustível, e a gente da área ali de TI, infraestrutura e, enfim, segurança, tinha a missão, em primeiro lugar, de vender combustível. Eu falo para todo mundo, o que vocês são? É analista de TI, analista de segurança? Não, é vendedor de gasolina, de óleo diesel, de tudo isso, né? Ok, então, e qual o seu papel na venda? Sim, aí a gente tem o papel na venda e tal. Então, e para garantir com que essa operação funcione, vindo lá do combustível para o mundo de hoje, né? O caos, então, é quando você tem algo inesperado, quando você deixa de faturar o combustível, né? Essa semana a gente passou por um caos, né? Que foi o caos aí da AWS, né? Acho que muitas empresas do mundo foram impactadas. Exato. E falou-se muito sobre resiliência, né? Eu estava com uns amigos que trabalham numa empresa, a maior empresa de varejo, enfim, logística aí da América Latina, que só na área de segurança eles têm mais de 1.000 pessoas. E, de repente, o pessoal falando, olha, essa empresa é imatura, porque ela não previu, ela foi impactada, ela não tem resiliência. Eu falei, mas como pode? Ela tem, ela pensou, mas às vezes o impensável acontece, né? E aí, qual é o objetivo aqui, acho que, da gente discutir no painel, né? Existem diversos exercícios que se faz, né? Existem frameworks de continuidade de negócios, de resiliência, existem os exercícios de tabletop que são bem comuns. Lá, por exemplo, agora estou no mercado financeiro, né? A gente é uma empresa regulada pelo Banco Central, uma infraestrutura de mercado financeiro, então a gente tem que passar por tabletop, simulações de evento, de incidentes, e no final das contas, cada evento e cada simulação você descobre uma nova oportunidade de melhoria.
um processo que não era pensado, uma norma que de repente não estava cobrindo o assunto, um controle que não existia, né? Ou até um procedimento dentro do playbook ali que não tem ou que poderia melhorar. Só que quem é que cria esses processos, no final das contas, né? São as pessoas. E quando vem um incidente, essas pessoas elas precisam estar preparadas para lidar com o processo que foi previsto. Nem sempre o processo ele vai dar conta, porque nas simulações a gente descobre que nem sempre ele é suficiente ou ele está adequado. Ele não previu todos os casos possíveis e nem os recursos necessários também que tinham-se para voltar, né? E aí quando vem o caos, o ser humano com a sua criatividade, com a sua experiência, com aquilo que ele vivenciou nas simulações, as situações anteriores, é que pode fazer a diferença, mesmo com a falta de recurso, mesmo com a falta de procedimento, ou enfim, porque são as pessoas que vão tomar a decisão ali. E eu me lembro na época que, sei lá, quem aqui viveu o mundo do ITIL, quando veio o boom, todo mundo tinha que ter uma certificação ITIL e tal, né? A gente gerava os processos e aí falava que quando o incêndio está pegando, o fogo está pegando nas costas, é a hora que você não tem que pensar, você só tem que seguir em frente, né? Porque você não consegue pensar. Mas como não pensar? O mundo caindo nas costas de alguém por conta de um ransomware, por conta de uma invasão, ou por conta da CrowdStrike que parou, sei lá, todos os Windows do planeta e que... Como é que você vai falar que um sistema aeroportuário ele não é resiliente? Que ele é imaturo? É impossível, ele é maduro, porque pessoas já gastaram horas e milhões de reais revivendo aqueles possíveis cenários, mas não pensaram no cenário que eu não posso ter... dois computadores com 2 sistemas operacionais diferentes, com tudo. Nenhum negócio suporta isso, porque o custo é absurdo, né? Quanto mais resiliente, mais caro. E mais complicado, inclusive, a orquestração disso para estar no ar. Então, Graça, voltando a palavra para você, né? O objetivo da gente é conversar aqui como estar preparado para esses momentos que são caóticos e que ali podem definir o futuro da empresa e do próprio profissional, com base no que há de mais importante para a segurança, que são as pessoas, que são os seres humanos e as suas experiências, as suas vivências. Perfeito. Excelente abertura. Eu já vou direto, Luiz, numa pergunta clássica. Os treinamentos tabletop, a Natura, acontecem na medida que você acha necessária, que você acha importante? Quantas vezes vocês conseguem fazer essas simulações e o quanto essas simulações conseguem afetar realmente todas as escalas, né? Desde board, funcionários. Quer dizer, como é que vocês trabalham essas simulações, em que nível isso acontece? Porque já está chegando pergunta sobre isso aqui. Eu tinha um outro assunto, mas o povo já começou aqui a questionar o que é importante hoje, né? Vamos lá. Boa tarde. Primeiro, obrigado de novo por participar aqui do Security Leader mais um ano. Estamos juntos. Eu acho que, lógico, eu tenho uma máxima, eu costumo falar bastante que o Exército Americano ele é muito bom porque eles treinam constantemente, né, para evitar, no momento da guerra, estarem prontos. A gente sabe que tabletop, a gente envolve uma camada executiva que o tempo deles é muito precioso. Então, falar também que a gente teria que fazer 3, 4 vezes ao ano é ilusão. Ninguém vai conseguir essa agenda com essa exclusividade. Isso é o que estaria ali no pipeline, né? Exatamente. Então, esquece. Mas já que é um momento só, e se tiver uma vez ao ano, eu acho que já é uma baita de uma vitória, ele tem que ser algo que saia um pouco mais do tático de segurança ou de infraestrutura e expanda para alguma coisa em relação ao mercado. Então, media training teria que estar junto normalmente, e isso, em alguns momentos, você tem algum conflito com as áreas de RH e tudo mais, porque existe todo um treinamento de media training para outros tipos de crise. Sim. Mas para uma crise cibernética, não. Então, ter mais pessoas envolvidas e o conselho de administração também envolvido, porque ele, querendo ou não, ele faz
tanto a pressão de cima para baixo, que às vezes num momento de incidente, num momento caótico, ele pode atrapalhar mais do que ajudar, e também para os lados, porque ele também recebe uma pressão muito grande de outros stakeholders em volta dele, e aonde também pode passar uma informação que de repente não seja a melhor informação naquele momento de incidente. Então, de forma um pouco mais pragmática, seria uma vez ao ano, um exercício, elenque um cenário... Mais robusto, mais completo, né? Exatamente, que realmente pegue esse público e realmente coloque para eles o calor que eles estariam vivendo naquele momento. Então, é o acionista cobrando, é a imprensa vindo, né, fazendo as perguntas, né, e justamente aquelas perguntas para tentar extrair mais informação, que é natural, e aí ele saber como se portar. Sim. E também como que vai ser a descida dessa demanda para os demais times. Para justamente o time que vai estar trabalhando em restaurar esse ambiente tenha também a segurança de que eles sabem que eles estão trabalhando. E estão num momento tenso, né? Mas que não venha uma pressão e muitas vezes até soluções mágicas que possa trabalhar uma linha de raciocínio que aquele time está fazendo. Durães, Bradesco Saúde, vamos falar um pouquinho aí da tua realidade, né? Eu tenho aqui uma frase muito interessante, inclusive foi aqui do próprio Rodrigo: quando o pior acontece, o que define o futuro da organização não é o ataque, é a resposta. E a gente tem visto isso fazer muita diferença. E aí, como eu perguntei para o Luiz, né, de como você treina a empresa para reagir a um ataque cibernético, a um incidente, que normalmente vai para a mídia antes até da empresa como um todo ficar, né, ciente, como é que também, além do board, você consegue trabalhar os colaboradores que atuam na empresa, né? Porque a gente percebe muitas vezes, né, que gera-se ali, às vezes, um caos. Por quê? Dependendo do incidente, ele vai afetar, talvez, a empresa ali como um todo. Não estou nem usando, né, nenhum incidente, né, que você tenha passado especificamente, mas o que a gente observa é que paralisa funções, às vezes lá na ponta, inclusive, né, onde tem um contato com o cliente, e a gente vê as pessoas muito despreparadas para reagir a isso, né? Às vezes para um varejo, às vezes tem um impacto, e a pessoa fala: eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo aqui operar, é um problema de TI, às vezes, né, e tal. Então, acho que o despreparo também dos colaboradores acontece muito, né? Como é difícil hoje preparar a empresa para o incidente, que a gente sabe que isso tem se tornado uma rotina, né, no dia a dia das corporações. Não, com certeza. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, um prazer estar com todos vocês. Mais um ano, né? Mais um ano. Muito também. bom. E esse desafio ainda se torna maior ainda em empresas com um grau de complexidade maior operacional, né, com, às vezes, a área de TI extremamente fragmentada, né? Mas esse ponto, assim, acho que o líder de segurança hoje ele não precisa ficar limitado ali à função de guardião da tecnologia, de proteção à tecnologia, e talvez ele tenha que entrar mais como um porta-voz ali da confiança. E confiança não é que está tudo bem. Confiança é transparência, é clareza, né? Então, por exemplo, ali na seguradora, a gente fez um fórum que foi bem interessante. A gente criou um fórum de resiliência cibernética, né? Tá. E a ideia, assim, até pela dificuldade e escassez de treinamento constante, mobilizar as equipes, as agendas são todas malucas, ou até mesmo de fazer um treinamento com as pessoas engajadas, né? Que às vezes um treinamento parece mais um teatro. Porque aí a pessoa parar ali na sua rotina, né, e fazer simulação não é uma coisa fácil. A gente usa até os pequenos incidentes, né, que acontecem ali, coisas às vezes que as ferramentas contiveram, ou descobertas que não foram relevantes, para tentar fazer um exercício. Então, nesse fórum, a gente retrata tudo isso, a gente tenta fazer um exercício, tenta fazer um tabletop ali de cada um, para entender até onde aquilo podia chegar, quais os controles que o quanto que a gente demorou para detectar, o que a gente poderia fazer para ter uma visibilidade maior, uma conformidade maior, uma eficiência maior, e a gente vai retroalimentando ali num PDCA. É um fórum que participa todos os stakeholders de tecnologia, né? Então, eventualmente, a gente traz um grau de maturidade ali das diversas competências que a gente tem dentro de cyber.
temos 2 agendas, na verdade, uma até um pouco mais técnica, ali, onde a gente pega uma fotografia de tudo que está acontecendo, das principais ferramentas, dos principais processos, o quanto está eficiente, o número de problemas que a gente encontrou, num fórum aberto, transparente, onde a gente trabalha a várias mãos ali com os stakeholders para mostrar ali quanto que está a nossa confiança, né? E a gente também faz isso ali dentro de agendas estratégicas da empresa, né? Então, a ideia é lógico que a gente tem todo aquele desafio de traduzir isso para uma linguagem mais linkada a negócio, né? Uma linguagem onde eu vou vincular aquele linguajar técnico, ou aquela ferramenta de cyber, no que aquilo impacta no final do dia ali na parte de negócio e quais os riscos associados àquilo ali. Mas eu acho que é uma questão de... Eu brinco que a gente estava falando sobre, numa plenária, numa sala um pouco mais cedo, sobre orçamento de cyber e aprovação, né? Eu falo, pô, orçamento de cyber é que nem orçamento doméstico, né? Quanto menos você conversa, mais surpresas e brigas você tem no final do mês, né? Então, acho que cabe muito isso. Perfeito. Silvio, só para a gente fechar essa rodada, uma questão importante. A gente ouve muito hoje, ainda se ouve muito no mercado, que as empresas acabam aprendendo mais pela dor do que pelo amor, no caso de incidentes cibernéticos. E eu já ouvi muitos líderes dizendo, depois do incidente eu consegui verba, consegui aprovar projeto que estava engavetado. Assim, parece que a gente, assim, são 15 anos de Security Leaders, estamos na 16ª edição, e a gente ainda percebe o quanto é difícil virar esse jogo, né? Como é que você vê isso? Quanto que é importante hoje também usar os incidentes, as referências, o que está acontecendo, para poder virar esse jogo também dentro da empresa e criar uma resiliência que a empresa entenda que isso requer investimento, né? Ninguém faz isso sem investimento. Sem dúvida. Primeiro, agradecer aqui a participação e o convite. Graça, parabéns aí. Está um evento maravilhoso. A gente se conhece, estava falando ali fora, há mais de 30 anos, e o mundo foi ficando cada vez mais complexo, né? Esse mundo de TI, e aí acho que todo mundo está aqui sabe bem, né, do que eu estou falando. São várias camadas, né, e de proteção e de soluções, e cada vez novas camadas surgem, como agora a Generative AI, outra que está todo mundo falando e preocupado, né, como é que a gente protege. Mas esse exemplo que você deu é bem real. Normalmente os budgets são travados, como a gente falou aqui, e às vezes destrava só quando acontece um incidente, né? O melhor realmente é não ter o incidente, né? É não viver o caos, né? Realmente viver o caos é uma situação bem crítica. E o ideal é aprender com o erro dos outros, né? E aí tem vários exemplos, né? Recentemente, esse caso de uma região da AWS, não foi a AWS que caiu, foi uma região que também não caiu, né? Foi um serviço de uma região que derrubou boa parte aí de vários clientes, inclusive no Brasil. Então, como que a gente pega um caso real, que talvez nem tenha afetado a gente, e toma isso como um exemplo para viabilizar os famosos planos de continuidade de negócio, né? Os BCPs, né? E, ao mesmo tempo, o pessoal não gosta de chamar de recuperação de desastre, mas é exatamente isso. Assim, é a hora da gente desengavetar aquele plano de disaster recovery para você exercitar, atualizar, porque o plano, por mais que ele esteja atualizado, ele precisa ser reciclado, precisa ser renovado anualmente, ou semestralmente, talvez, porque novas tecnologias vão surgindo. E os ataques hoje são de dentro para fora. Então, você também tem que ter ferramentas para monitorar esses ataques em tempo real e poder reagir também em tempo real. Daqui a pouco já vou abrir para perguntas, só vou fechar esse ciclo aqui. Rodrigo Jorge, trazendo você de novo para esses aspectos, tabletop, né? Aprender pela dor, todas essas questões, elas tornam complicada, ou você vê que está cada vez mais complexo, porque, na verdade, a gente está vendo a cada ano incidentes muito diferentes, incidentes envolvendo, né, todo tipo de terceiro, do terceiro de tecnologia, do terceiro de serviço. A gente viu o caso CrowdStrike, viu outros casos, sim, que agora a AWS, aí depois é o parceiro de negócio. Então, você acha que hoje criar resiliência, ter um modelo de resposta a incidente, ele muda, ele tem que começar a olhar diversos outros vetores
também de ataque, e como se defender, por exemplo. A gente está usando o caso da AWS. Como é que eu posso preparar para algo desse tipo, né? Eu vi empresas dizendo que estavam com os pedidos todo engavetados, aí foi um caos, uma empresa pequena de entrega, e aí ela falou, meu serviço foi, né, complicou completamente. Então, como é que você, isso usando um exemplo pequeno, mas como é que você consegue ter resiliência para cenários como esse, né? É bem amplo isso, porque acho que são 3 aspectos principais, né? O primeiro, assim, você pode ter incidentes tecnológicos, envolvendo a infraestrutura, envolvendo uma cloud, um sistema que parou e que nem é causa de um terceiro. Não tem muito, e aí, criar resiliência para isso é um pouquinho difícil, né? Eu acho, né? Perfeito. Mas existe como, mas está sempre à mercê também. É uma linha muito complicada. Veja, houve uma atualização de uma versão do sistema de banco de dados que faz o DNS da região lá da AWS, um monte de serviço pendurado naquilo caiu. Certo? Como é que a AWS reagiu? Com transparência, ela tem um sistema de status, ela está mostrando, mas quem está impactado não sabe o que está acontecendo. Neste caso, por exemplo, eu vinha para cá e eu precisava falar com a Latam, linhas aéreas lá, e eu chamei eles no WhatsApp e ele avisou, olha, a gente está com um problema, o nosso contact center pode não funcionar. Isso era de manhã. Aí eu, putz, é o negócio da AWS, eles estão sem funcionar. Mas interessante que às 2h30 da tarde alguém de lá me contactou. Olha, você nos chamou de manhã, o nosso sistema estava fora, a gente ainda pode te ajudar? Então houve uma... Eu como cliente, eles estavam de alguma forma preocupados. Mas esse é o ponto, caiu algo tecnológico, eu não consigo prever. E aí eu vou dar um outro exemplo, vindo para o meu mundo aqui, né? Todo mundo viu esse último caso que teve da CIM, que envolveu 1 bilhão ali de transferência de dinheiro, uma empresa de infraestrutura, também de mercado financeiro, que atendia o banco BMP, que só do banco saiu ali 600 milhões. Como é que o correntista, né, o cliente, vai de repente lidar com aquele banco que tinha o dinheiro lá e que o banco foi roubado? Ele fala, eu vou colocar a minha joia, o meu tesouro dentro de uma empresa X ou Y. Igual quando o William Bonner, eu me lembro, eu sempre cito esse exemplo, foi lá no Jornal Nacional e falou, a Caixa Econômica está com problema de segurança no Internet Banking, algo que é recorrente. Ora, eu estou querendo abrir uma conta bancária. Eu não vou abrir na Caixa Econômica se eu estou ligado na conversa do William Bonner. E eu acho que o primeiro desafio da empresa, como aconteceu no caso da CrowdStrike, onde o CEO lá foi dar a cara a tapa, falar com todo mundo e assumir um compromisso, e de fato mudou-se um monte de coisa. A própria Microsoft, quem imagina que não tem processos maduros na Microsoft? Provavelmente muito maduro lá dentro. O caso da BMP, o CEO foi para a mídia, juntou o time e falou, nós estamos juntos aqui, o incidente pode acontecer e nós como empresa vamos nos fortalecer, unir, vamos responder aos nossos clientes. Eu já vivi cenários onde houve um incidente e o mundo caiu em cima. Desde o CEO, do dono, quem é que acha que já passou por isso? O cara, ele quer o teu sangue, né? Ele quer que você arranque um pedaço da pele e se arrancar o sangue. Aquela história lá do Alto da Compadecida, acho que é da Lisbela e o Prisioneiro, que tem uma passagem dessa lá. E aí você está isolado, sozinho, a gente do mundo de infraestrutura, então eu tenho que proteger. Eu tenho um terceiro que eu não imaginei que aquele terceiro poderia ter problema. É outro cara que eu tenho que dividir a responsabilidade, não se divide. Mas eu acho que o mais importante é a união interna entre essas esferas, elas podem ajudar a enxergar melhor. Só para finalizar, Graça. Uma coisa importante que eu sempre fiz, a gente está fazendo e eu vi funcionar, será que a gente tem perguntado para as áreas todas o que ela acha que é vulnerável interno e como resolver? Porque às vezes o cara quer vir com o framework, quer aplicar e acha que aquilo vai dar resultado. Você diz aí as áreas de negócios? Isso, o cliente, o stakeholder dentro da empresa. Você vai para a sua área de operações e fala assim, onde você acha que pode dar problema aqui? Se um fraudador quisesse roubar, onde você acha? Aí ele falou, eu acho que aquele terceiro faz isso. Pô, não tinha pensado nisso. Então, conversar internamente é uma oportunidade também de se descobrir pontos fracos que não se pensava. Perfeito. Vamos abrir para a pergunta, sacudir um pouquinho a plateia, porque depois do almoço, né, gente,
vai indo, vai dando aquele... Missão ingrata essa, né? Vir depois do almoço. Depois do O pessoal almoço. nem boa tarde deu a hora que você falou boa tarde. aqui Não, no mas começo. eu insisto, eu pergunto novamente. Pô, botou um pouquinho de luz aí, é bom, né? Vamos lá. Ó, já esquentando aqui a plateia, Leonel Conte, cadê o Leonel? Opa, Leonel aí na mesma posição, só me ajudando aqui na mediação, Leonel. Ele botou entre parênteses, polêmico. Então, vou para o Luiz. Luiz, você gosta de polêmica, né? Manda aí. Manda aí, né? Após o caos, como deve ser a postura e posição do líder frente a questionamentos do próprio board, onde sempre falamos que devemos traduzir o tech para o negócio. É o cara sendo cobrado, falando, como é que esse negócio está acontecendo aqui? Boa. Acho que a primeira postura, e acho que não pode ter, e acho que é natural do crescimento na nossa cadeira, primeiro, realmente ter uma postura um pouco mais executiva, e se a linha está indo em caçar as bruxas, aqui não é o momento. Então, fala assim, ó, calma, a gente vai descobrir o porquê que aconteceu isso, mas o momento agora é responder. E, claro, trazer alguns pequenos status. Mas o CISO, o líder de segurança, é o mais pressionado no incidente. Não tem jeito, né? Ele, se imaginar, ele está no meio de um sanduíche. Ele é um cara que tem que estar preparado para isso, né? Exatamente, porque ele vai receber isso do board, top-down, e ele não pode passar o calor também muito exacerbado para baixo, para a camada que está trabalhando. Porque se você não servir de firewall para isso daí, você deixa a equipe louca. Então, você vai ter que absorver isso, né? E às vezes, se a gente, como CISO, indo com uma postura, né, de como se a culpa fosse nossa, como se a culpa fosse de segurança, a gente já perdeu a audiência. Já vai vendido, né? Já perdeu a audiência, né? Porque quando acontece um incidente, nunca é um fator só. Sim. E você vai ver que no final do dia, o fator teve, sim, decisão financeira em algum momento. Né? E naquele momento, lógico, as coisas não são guardadas da devida magnitude, né? Então muitas coisas se esquecem ao longo do caminho. Então, nesse momento, calma e ver qual que é a linha. Se a linha me dá um reporte para onde que eu tenho que ir, ok, aí você começa a dar a direção. Fala, olha, a direção estamos aqui com o ambiente parado nesse momento e o time está trabalhando, eu vou pegar o exemplo da Latam, em uma contingência para responder os clientes de forma né, tradicional, com telefonema. Né? É começar a passar um pouco do que está acontecendo, daquilo que você está conseguindo resolver, mesmo daquilo que está parado. Né? Mas o primeiro ponto qual que é a conversa? Se a conversa caça as bruxas, tem que realmente parar lá. Se não parar, esquece que você perdeu a rédea, daí em diante, para ele te bypassar e começar a colocar um calor exacerbado para o resto do time, é inevitável, e daí em diante aí o caos está instaurado. E aí, com certeza, a resposta, que normalmente já é uma coisa, né, preocupante, pode ser desastrosa. Sim, sim. Uma pergunta, se vou passar para você, a consideração. O Euclides, cadê o Euclides? O Euclides continua lá na mesma posição, lá no cantinho, né? Tem que ter uma visão aqui. Bom, vocês sabem, né? Desde que começou, eu coloquei isso em fila, falei, quero todo mundo no centro. Aí o pessoal foi sentando, cada um de um lado, mas está tudo certo. Silvio, o seguinte, no incidente dos aeroportos europeus mês passado, qual o grau de maturidade que a continuidade de negócios evidenciou? Realmente era necessário ficar tanto tempo parado? Seria possível voltar à atividade plena em um dia ou dois? Evidencia-se negligência, falta de previsão, mera intenção de reduzir custos? Eu sei que isso é um incidente isolado, mas, traçando esse paralelo, a gente vê muito isso acontecer, né? Enquanto se resolve, parece que fica todo mundo e, às vezes, se pergunta, será que era realmente necessário tanto tempo de paralisação? Quer dizer, esse é um ponto crítico na resposta a incidente? O tempo de paralisação? Sem dúvida. E Tem até aquelas métricas de resposta, né? Sim, eu acho que passam uns anos e as métricas não mudam, né? O tempo de resposta é sempre longo, né? É verdade. E sem entrar no caso específico, que eu não tenho os detalhes, mas, em geral, quando acontece o caos, o que você tem que ter é um plano e seguir o plano. Como o Luiz falou, não adianta bypassar o plano ou jogar o plano fora e começar um plano novo. Se você tem um plano de contingência, um plano de recuperação de desastre, você tem que seguir o plano.
Então, esse é o ponto. Eu não sei exatamente nos detalhes que aconteceram do plano, se existia sequer um plano, se o plano tinha sido validado e testado recentemente, porque todo plano precisa ser revisto periodicamente e novas camadas são adicionadas, novos softwares são testados e todo plano precisa de testes periódicos. Não adianta ter um plano e nunca testar o plano, né? Então, você tem que ter execução e depois, resolvido o incidente, seguido o plano, mesmo que seja pior caso, tudo fora, você tem que recuperar do zero. E aí eu entro na questão hoje. A nossa recuperação era muito baseada em recuperar os dados, salvar backup, recuperar backup. Isso hoje já não é somente suficiente, é necessário, fundamental, mas não dá conta da recuperação plena. Então, a recuperação hoje é muito mais complexa. As camadas de configuração, as camadas de política, isso mesmo. as camadas de multi-cloud, as camadas de multi-ambientes que se sobrepõem, elas são muito complexas. Então, se você não tiver um plano com esse grau de complexidade, você provavelmente vai falhar na hora da resposta. E esse provavelmente é o caso que aconteceu, a demora, e aí você acaba indo para uma situação de recuperação manual e de criar um plano no meio do caos. E aí é o pior caso de resposta possível. E eu acho que tem um aspecto importante aí que foi trazido pelo Luiz desde o início, né? Eu acho que a transparência, quer dizer, mesmo que você demore a recuperar, eu acho que desde o início você tem que saber como você vai lidar com a situação, com as várias camadas, né? Inclusive com os clientes. Eu acho que isso, que a gente que está do lado de cá como mídia, né? A gente também, além de promover eventos, a gente tem uma cobertura de mídia e os jornalistas sofrem muitas vezes para conseguir confirmar a informação, para conseguir não publicar alguma coisa que é fake news, porque também nessa área hoje a gente recebe um monte de fake news. Está sendo invadido o banco tal, está sabendo que está parado a empresa XP. É o tempo todo, gente, isso é o dia todo. Então, a gente se preocupa muito também e a gente percebe o quanto é difícil essa transparência, essa informação acontecer no timing correto. A Andréia mandou aqui uma pergunta, não tem sobrenome, não sei quantas Andréias tem aqui no palco. Cadê? Vocês estão vendo a Andréia aí? À direita. Ali. Eles me ajudam aqui. Oi, Andréia. Deve ser você, né? Nenhuma outra Andréia levantou aqui o braço. Durães, vocês acham que as empresas estão mapeando os riscos cibernéticos, principalmente quando envolvem gigantes como a Amazon, criando PCNs reais e devidamente testados? Seria a percepção mesmo de mercado? Quer dizer, de novo, insistindo na questão que o Rodrigo comentou, quer dizer, a gente está vendo incidentes acontecerem dos mais diversos modelos e perfis. A AWS, da Amazon, a gente está comentando muito, porque o pessoal fala que sempre que acontece security leaders, tem um incidente próximo que acaba virando referência. Mas não é esse o objetivo. Mas, assim, será que realmente a gente está se preparando para essa quantidade diferenciada realmente de incidentes? Olha, é uma pergunta até bem complexa. É mais complexa até do que parece, né, Graça? Porque se a gente pensar bem, quantas empresas estavam preparadas, por exemplo, para o problema do CrowdStrike? Aliás, quem tratava o CrowdStrike como um fornecedor crítico? Né? Era um EDR, era um antivírus, era um agente. E, de fato, impactou. Né? É lógico que quando a gente coloca uma estrutura de uma cloud, né, uma AWS, uma Azure, uma GCP, a gente está falando em estruturas que vão hospedar todos os seus workloads, né? Então, fica um pouco mais visível ali no BCP, no BIA, esse tipo de ação. Mas, de fato, a gente acaba lidando com situações ali onde o inesperado. A própria crise que aconteceu com a AWS aqui essa semana, eu tenho certeza que muitos clientes ali têm na cabeça que nunca ia falhar a AWS, por exemplo. Exato. Né? Então, Exato. assim, de novo, entra uma questão relacionada ao quanto você tem de provocação, de transparência. Será que nos fóruns adequados ali de risco foi colocado esse tipo de risco? Foi exercitado a reação a esse tipo de risco? Era um risco reconhecido? Era um risco assumido? Porque assumir o risco também faz parte do jogo, né? Muitas vezes a conta não fecha para você poder enfrentar aquele risco, né? Nem todo mundo consegue duplicar toda uma infraestrutura ou ter um plano robusto, mas minimamente você pode ter um BCP adequado à sua realidade, um plano de comunicação adequado à sua realidade, né? Muito bom. Pessoal, estou recebendo já aqui mensagem, ainda tem perguntas, mas o nosso tempo aqui correndo bastante. Então, vou trazer uma última questão levantada pelo
Roberto Arteiro. Cadê o Roberto Arteiro aqui na frente? Muito interessante a sua colocação. Após um incidente grave, muitas empresas focam na resposta técnica, mas negligenciam a aprendizagem organizacional. Então, como transformar o pós-incidente em um ciclo estruturado de lições aprendidas e evolução de governança e cultura? Esse é perfeito. Até está dentro da nossa pauta aqui, né? Por isso que eu trouxe para encerrar aqui. Perfeito, obrigado pela pergunta. O famoso pós-mortem, né? As lições aprendidas. Infelizmente, eu vejo muito dentro das áreas de engenharia o pós-mortem funcionar. Para bugs de sistema, o pessoal de SRE tem muito essa cultura, mas, de maneira geral, eu vejo pouco acontecer. Você junta para fazer o tabletop, mas não junta para o pós-mortem e para ver o que foi bom, o que não foi bom, onde foi ruim. Então, isso é um... E muitos estão dizendo aqui que, muitas vezes, o próprio CISO é demitido depois do incidente. Então, depois de toda a experiência daquele líder durante o incidente, você perde aquela conexão, porque aquele líder, muitas vezes, não continua na organização, que é outro problema, né, que compromete um pouco, né, o processo de lição aprendida. Né? Perfeito, porque se não houver isso, essa palavra lição aprendida não existe, né? Você só aprendeu uma dor, mas o que aquela dor te fez mudar, né? A história da zona de conforto. Tirou da zona de conforto, eu preciso, então, buscar o conforto, que é a área, é a zona da segurança, né? A zona confortável, a zona da segurança. Então, isso é, assim, sem delongas, sem isso não adianta nada. O caos, o incidente, ele só vai agregar para a empresa se ela gerar oportunidades de melhoria, como aconteceu agora. Ninguém está livre da falha. A diferença é o que você vai fazer com essa falha e como você vai se comportar depois. O grande problema, a empresa cai uma vez pelo mesmo problema, cai pela segunda vez pelo mesmo problema, cai pela terceira pelo mesmo problema. Aí não está fazendo o dever de casa, que é o pós-mortem, é o aprendizado. Né? Documentação de pós-mortem é fundamental, até para a mudança. Caiu o CISO, ok, mas então o CISO que chegou novo, ele precisa olhar a documentação do que aconteceu anteriormente. Né? Empresas de... Eu até tenho alguns aqui do time, né? E eu do nosso time lá de série, que eu insisto, vai fazer projeto, tem que ter documentação. Tem que estar planejado, né? O que vai ser feito, por que vai fazer. Se tiver problema, qual é o plano de rollback, qual é o plano de aprendizado depois, senão fica, às vezes, na roleta russa ali, né? Exato. Obrigado pela pergunta, mas é isso. Fica a dica para todo mundo. Quem não faz pós-mortem, tem que fazer. E vou deixar mais uma dica aqui. Vocês devem estar acompanhando, né? Que está caminhando aí, né, para um cenário onde as empresas serão realmente obrigadas a ter um CISO além de um DPO, né? Então, vai ser preciso realmente são funções diferentes, que responda pelo incidente do ponto de vista cibernético e o DPO respondendo sob o ponto de vista de vazamento de dados. Então, a gente está caminhando realmente para um modelo onde os CISOs, né, além da responsabilidade que eles já têm, talvez tenha aí realmente um reconhecimento maior da importância dessa figura dentro das empresas. Vamos falar mais sobre isso no outro painel. Isso aqui é só um spoiler do que a gente vai discutir sobre a figura do CISO e o quanto ele tem que evoluir nesse cargo. Por hora, obrigada a todos vocês que colaboraram aqui com as perguntas. Muito bom. Palmas aqui para os nossos participantes. Obrigado. Vamos seguir aí com a nossa agenda. Obrigada, pessoal.